Sensação agradável que agita o espírito do homem. Meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton, seja bem-vindo. Hoje nós vamos continuar nosso curso Kundalini, onde nós estamos tratando agora justamente do ponto em que a gente usa a imaginação ativa e de certa forma vai trabalhando a imaginação espontânea, aquilo que eu chamo de imaginação inversa. Mas para começar a nossa aula de hoje, eu quero ler um pequeno trecho para vocês de um dos autores misteriosos das escolas de mistério, onde ele escreve um fato interessante. Acompanhe a leitura com atenção. No momento em que uma sensação agradável agita o instinto desse homem, o que experimentará ele? Ei-lo. Ele ligará a atração que obrigatoriamente advém dessa sensação, necessidade atual de fruir o seu objeto, e a necessidade mais remota de possuí-lo. Isto é, supondo que um fruto qualquer o tenha impressionado e excitado seu apetite, o homem instintivo experimentará a necessidade de comê-lo, antes de experimentar, de achar os meios para obtê-lo, o que o conduzirá repentinamente para frente, independente do que lhe possa acontecer. Desse modo, se uma sensação de temor, um ruído inesperado, o aspecto de um adversário o impressionarem, sua primeira ideia será de enfrentar a causa, e não de fugir dela. O nosso autor misterioso fala um ponto interessante que eu quero trabalhar aqui com vocês, em que o mental ativa as forças interiores que você tem dentro de você. O teu imaginário é capaz de ativar sensações iguais às que quando você estiver de frente com o objeto do desejo. Tanto que ele fala uma coisa que a imaginação inversa diz, que quando nós imaginamos um perigo, ao invés da gente já fazer como o arquétipo dos felinos, empreender a fuga, a gente parte para o enfrentamento, a gente parte para usufruir. Ele quer dizer aqui que quando nós deparamos com um objeto de desejo, ao invés da gente fazer uma avaliação e se distanciar deste objeto inicialmente, até porque às vezes nem conhecemos aquilo que nós desejamos, pois pensamos ser uma coisa, imaginamos ser uma coisa, mas às vezes aquilo não é o que você pensa. Ainda assim você caminha para a experimentação do desconhecido, aonde o homem repentinamente enfrenta grandes desafios e uma grande problemática. Entenda, o teu imaginário, esse imaginário espontâneo, te domina atualmente. E eu não falaria isso para você se eu não soubesse que você experimenta isso hoje. Meu amigo, minha amiga, você ainda é um escravo do seu imaginário porque tem uma coisa em Atma Vichara que você não entendeu. Nessa escola de autoinvestigação, que a tua mente ela usa dois sistemas específicos, o de imagens e de palavras. Atualmente, nós utilizamos muito mais esse sistema de imagens do que de palavras. Nós precisamos dessa tela mental. E essa tela mental, ela é lamentável que você não veja, não esteja entendendo o que é o terceiro olho, o olho interior da consciência que vê todos os aspectos imaginativos e os aspectos da visão física. Há um observador e ele interpreta. É muito melhor estar na realidade do que na imaginação que se expressa automaticamente, como um autômata. É muito mais importante que você retorne aos olhos físicos e viva essa realidade do que a outra realidade. A outra realidade, eu presumo que você já tenha entendido, pois eu tenho falado disso, que é sobre aquele aspecto que, vamos dizer assim, Carl Gustav Jung trabalhou muito forte, que é a imaginação ativa.
E nessa imaginação ativa, após um treinamento, uma condução dos seus pensamentos, das suas imagens mentais para o extraordinário, você começa a ver símbolos relevantes. Daí sim a interpretação dos arquétipos. Daí conhecer o termo arquétipo. Daí entender este universo começa a fazer um sentido para você. As pessoas me procuram muito para dizer assim: Carlos, qual arquétipo utilizar para esse tipo de problema? Qual arquétipo utilizar para aquele outro tipo de problema? Bastaria esta pessoa conversar meia hora comigo e eu já iria identificar os seus principais símbolos e as suas principais, através dos símbolos, as suas principais dificuldades. A pessoa às vezes quer uma águia na vida dela e ela troca a palavra águia por poder, por compensação psicológica, por um campo de, vamos dizer assim, em que ela se sente incapaz e frustrada na vida. E aí ela coloca e diz assim: eu quero a águia porque eu quero o que ela está dizendo para nós ou para qualquer um que lê às vezes os comentários, é que a pessoa precisa de poder, precisa dar uma alavancada na vida dela. Mas sem passar por uma escola de poder, sem passar pelo treinamento que eu passo aqui, onde aqueles pequenos fiapos de conhecimento do que pode mudar o homem de forma relevante, do que pode mudar o homem no dia a dia, em que faz esse homem mudar seu aspecto. Porque homens de poder pessoal, mulheres de poder pessoal, sem perceber, muitas vezes as pessoas acionam tudo isso de forma automática. Ela não sabia como fazer, mas conseguiu fazer. Carlos, como isso acontece? Ora, é muito simples. A própria vivência é uma experimentação. Mas de alguma forma essa pessoa saiu do campo somente imaginário e foi para a prática. Passou a fazer coisas na prática. E dentro de erro e acerto, ela foi se moldando, aprendendo. Mas essa pessoa, melhor do que outras, teve um campo aberto para aprendizado. Essa pessoa se abriu para alguns aprendizados. Então, se você levar a vida como se tudo fosse um meio de você aprender as coisas à sua volta, você você vai se dar muito bem quando você começar a aprender coisas. Mas é claro que o caminho da resiliência, o caminho da paciência, esse caminho que realmente envolve o poder pessoal, a imaginação ativa construtiva, onde você passa a construir sua criatividade através dessa maquete criada na mente, através desse imaginário ativo, onde símbolos, é claro, de insegurança vão aparecer. Mas como eu li sobre o texto agora de pouco, vocês vão compreender que trabalhar isso não é fácil. Isso é para fortes. Isso não é para medianos. Aliás, você ainda continua sendo a raça mediana? Eu espero que neste curso você já tenha entendido o que é o arquétipo mediano, né? O que é o arquétipo da nossa sociedade. Este arquétipo que facilmente é escravizado, facilmente é dominado. Eu consigo entreter facilmente este mediano. Aliás, esse mediano trocou a realidade pela tela de um celular, por pequenas imagens num pequeno quadradinho. Ele trocou uma televisão de 100 polegadas por uma de 5 polegadas. É incrível como as pessoas se contentam com tão pouco. Sabe por quê? Porque elas estão utilizando um mecanismo de imagens mentais. Porque aquilo faz um esquema de confabulação. Eu jogo imagens estimulativas que estimulam o seu imaginário, esse imaginário que eu falei espontâneo, então ele vai florescendo. E ali, ao invés de você, nessa outra tela, fazer o seu personagem principal, parar de ser um figurante, obrigado ao membro que me lembrou, né?
sobre como é o nome do, né, tem um ator coadjuvante, né, e tem os figurinos. Hoje todos nós somos figurinos nessa vida. E é preciso passar do papel de figurino para o papel principal de nossa própria vida, no palco da nossa vida. Mas para isso, você vai ter que vencer aquilo que hoje é utilizado para escravizar a maioria das pessoas. Escravizar de que forma, Carlos? Escravizar roubando e pegando a sua atenção. É simples assim. Eu simplesmente quero a sua atenção. Um influenciador, um professor, qualquer pessoa, um orador, qualquer pessoa quer o que de você? Senão a sua atenção. Mas dominar sua atenção não é fácil quando se trata de assuntos mais complicados, como por exemplo da escola de poder. Não é tão fácil assim. Por quê? Porque demanda uma atenção para pontos que vão fazer você refletir em assuntos que vão te desgastar um pouco, vão pegar um pouco da sua energia pessoal. Então não é fácil. Mas se eu falo e coloco dentro desse linguajar estímulos arquetípicos, tais como estímulos sensuais, estímulos de atração e estímulos de facilidade, de respostas imediatas, você vai se apoderar rapidamente. Se eu colocar o título de um vídeo assim, como rapidamente você conseguir isso, você pode ter certeza, vai ter várias visualizações. Porém, é como no texto deste grande sábio, ele coloca: se você voltar lá no começo agora e ver a mesma frase, você vai compreender o que eu falo para vocês. Ele fala de uma coisa que é interessante no ser humano, que é esse domínio do ser humano de, diante daquilo do imaginário, do perigo, ele enfrentar, ao invés dele se distanciar, dele fugir desse tipo de visão interna. Então, se eu escuto um ruído, ao invés de eu imaginar corretamente, eu crio uma imaginação espontânea e, de certa forma, enfrento esse perigo. Ao passo que eu deveria ter vamos dizer assim, uma disciplina de trabalhar com o personagem, onde eu iria, em primeiro lugar, caminhar pelo sistema correto de preservação do personagem. Ou seja, os filmes, os seriados, vão induzir você a pensar que você é este mito, este arquétipo do herói. Aquele que tem a responsabilidade de salvar o mundo. Quantas pessoas religiosas não são induzidas, de certa forma, pelo linguajar dos seus oradores, a imaginar que são o Messias, que tem uma missão especial. Você sabe qual é a sua missão especial? Acordar para a realidade da sua consciência. Em primeiro lugar. E a princípio, vou dizer para vocês, verdade, ela é feita por etapas e camadas. Uma grande escada aguarda você. Então logo você suba um patamar da verdade, que a sua consciência consegue aceitar, você começou o trabalho. Ainda tem uma grande história pela frente. Mas há quem se julgue o profeta, há quem se julgue o enviado. É triste quando a gente vê que tais pensamentos-chave entram na cabeça das pessoas através do imaginário, e esse imaginário as domina. É por isso que grandes mestres como Carl Gustav Jung e outros alquimistas, Piriápolis, que montou a cidade de Piriápolis no Uruguai, grande sábio que eu acompanho, estes homens souberam trabalhar com o imaginário ativo. Aí sim, a primeira etapa, é claro, qual que é? Ei, Theo. Olha o Theo aqui. O primeiro imaginário que nós temos que combater é o imaginário inverso. É o imaginário espontâneo.
É melhor olhar com os olhos da realidade a vida, pois você está aqui para assim o fazer, do que ficar vendo imagens mentais de forma espontânea. Porque há um ser que desfruta. Deixa meu livro aqui. Há um ser que desfruta da química produzida pelo cérebro enquanto você imagina. O mental ele é viciado em várias químicas que surgem. Então, se você não toma cuidado, você fica viciado, né, nessa química que o cérebro vai produzir em você. Mas é preciso um trabalho de autoobservação. Você tem que parar, observar esse seu pensamento, e é por isso que, estando às vezes num canto de reflexão, você é capaz de auto-observar aquilo que tua mente faz. De início, nós não temos que fazer nada, somente deixar a mente mostrar-se naturalmente como ela é. E pela primeira vez, você começou a acordar e perceber que você não é a mente. Que a mente é uma ferramenta de interpretar esta realidade nessa dimensão. Essa mente material, que pode ser, vamos dizer assim, qualquer problema de saúde, ela falha. Ela é um mecanismo até muito extremamente sofisticado para os homens, que ainda não entenderam, mas ainda ela é grosseira, né? A nossa matéria, ela é grosseira. Ela tem falhas, ela não é infalível. Portanto, em Vichara, em ativação da Kundalini, você tem que entender que você tem que começar a controlar a energia que vem até você. Porque quantos homens fracassam quando se deixam levar pela indisciplina, pela compulsividade? Quantos homens destroem sua saúde? Quantas mulheres destroem sua saúde? Quando digo homens, digo ser humano, né? Quantas vezes eles destroem sua saúde por conta de vício e compulsão? Compulsões, desejos desmedidos. E detalhe, desejos que não estão na hora certa de serem realizados, de serem gratificados. Nós temos que ter como base na vida da gente que os melhores desejos são aqueles que a gente consegue esperar, nutrir para realizar. Porque coisas grandes você não as tem todos os dias, não é a todo momento. Mas essas grandes coisas são metas que foram atingidas por conta de pequenas metas. Um pequeno dia no meio de 365 foi importante para atingir aquela meta. Aquele salário daquele mês em que você trabalhou duramente e que você aplicou ele corretamente, hoje lhe dá o retorno depois de talvez 5 anos, 10 anos. Então você começa a aprender que esperar grandes coisas espetaculares na sua vida é a grande meta. É a parte importante da disciplina. Porque coisas rápidas são ilusórias, elas vão te enganar. E a mente é assim, ela trabalha com químicas e respostas imediatas. Ela quer essas respostas rapidamente. Mas, às vezes é melhor você fazer as coisas de forma bem feita para esse personagem viver uma realidade totalmente diferente e melhor. Alguém tem dúvida de que você está construindo, por exemplo, um personagem idoso? Quem ficar vivo para chegar até lá, mas que você vai ter um personagem idoso? Sim, você vai ser um idoso. Mas que tipo de idoso você vai escolher ser? Que tipo de idoso, de velho você vai querer ser? Já parou para pensar nisso? Porque se você não parou para pensar, eu sugiro que você comece a ser previdente.
E como você vai viver, você gosta de barulho, não gosta de barulho, você gosta de pessoas, não gosta de pessoas, você gosta de qual cidade, quanto quer morar naquela cidade, eu quero morrer naquela cidade, quero envelhecer nela. O que você gosta? Tais coisas têm que ser elaboradas pelo seu pensamento. O imaginário espontâneo, ele quer resultados imediatos. Ele quer suprir deficiências. A mente, ela quer prazer. Por que ela quer prazer? Porque enquanto ela está em prazer, ela identifica que não tem que trabalhar e sofrer, porque quando eu me esforço, eu trabalho com o mental, eu uso a energia do meu corpo e que o cérebro acaba tendo que consumir menos. Um corpo parado em prazer é tudo o que a mente quer, porque ali ela tem a energia só para ela e esse imaginário, essas químicas cerebrais florescem. Por que yoga, Hatha Yoga, trabalham muito com essa dor física? Não digo que é para sofrer, mas com um esforço em que o espírito dita as regras para o mental. Porque para trabalhar com a disciplina que nós estamos falando aqui, eu estou falando, esse vídeo pode chegar para centenas de pessoas, mas pouquíssimas vão captar isso e vão conseguir entender que como que eu faço isso no meu dia a dia. Como que eu coloco isso? É por isso que eu desenvolvo a ideia, a simples ideia de que a gente tem que inserir as coisas no cotidiano, de forma mais simples possível. Porque todo mundo quer fazer coisas elaboradas. É a mesma coisa quando eu faço um vídeo e digo assim, pegue uma caneta e um papel. Nós, os magos da magia natural, não gostamos de lidar com essa irrealidade. Porque uma coisa é eu falar, outra é a pessoa pegar uma caneta e um papel agora e escrever 10 coisas que seu imaginário faz. O que você mais imagina? Dinheiro, sexo, luxúria, poder, ódio, raiva, medo. O que mais as suas imagens mentais produzem? E se eu falar para você colocar num papel o que as suas imagens ativas, que você está construindo na maquete pessoal faz, o que ela produz no dia a dia, você não vai pegar essa folha de papel. Você não vai pegar o caderno. Eu sei disso. É por isso que eu gosto de trabalhar com coisas, elementos que se tornem ferramentas no dia a dia, que são ferramentas naturais. Seu jeito de andar, seu jeito de respirar, o seu jeito de pensar, porque você carrega esse pensamento para onde você vai e fazendo qualquer coisa. A grande questão é, Carlos, algumas coisas vão dar trabalho sim, lógico que vai. Não tem como algumas coisas não exigirem um esforço, uma aplicação, uma disciplina pessoal na sua vida. Mas vamos um pouco mais longe em tudo isso. Vamos assim pegar pesado agora. Vamos se abrir um pouco agora, enquanto você me ouve e assiste esse vídeo. Eu vou ler de novo a mesma frase e você preste a atenção que você não tinha no começo do vídeo e olhe como sua mente abriu agora. No momento em que uma sensação agradável agita o instinto desse homem, o que experimentará ele? Ei-lo, ele ligará à atração que obrigatoriamente advém dessa sensação, necessidade atual de fruir seu objeto, e a necessidade mais remota de possuí-lo, isto é, supondo que
um fruto qualquer o tenha impressionado e excitado seu apetite. O homem instintivo experimentará a necessidade de comê-lo antes de experimentar e de achar os meios para se obtê-lo, o que o conduzirá repetidamente para a frente, independente do que lhe possa acontecer. Desse modo, se uma sensação de temor, um ruído inesperado, o aspecto de um adversário o impressionarem, a sua primeira ideia será enfrentar a causa e não fugir dela. Veja, você agora já teve uma outra sensação ao ouvir a mesma frase. Por quê? Por que você sentiu outra impressão? Porque um campo que nós vivemos é um campo mais aberto. É um campo que a gente, quando se centra nos sentidos reais da vida, nós mudamos uma frequência. Quando estamos neste imaginário interior, nós estamos em outra frequência de atenção. E essa outra frequência de atenção é que as mídias sociais querem manter você. Veja, eu vou mantendo você num estado mental em que eu formo gatilhos interiores em você. Então hoje eu vou consumir sem necessidade. Isso sempre aconteceu a todos os homens? Não, antes tinha um mecanismo do tipo, eu não posso. Mas hoje você tem crédito, então você pode. Agora você deve? É uma outra questão. Poder é uma coisa. Você deve? É outra. Então, quando nós estamos usando os sentidos como a visão, o olfato, a audição, são, às vezes, no mundo real, mais confiáveis do que os nossos desejos. Não quer dizer que os desejos não sejam, as metas maiores da sua vida, também não sejam desejos. São desejos. Porém, é diferente quando esses resultados imediatos estão presentes nesse sabor, nesse saborear a vida que o homem tanto quer. Veja, repetidamente eu estou, às vezes, na minha casa. Repetidamente a gente diz, olha, você pode estar fazendo outras coisas. Você não tem responsabilidade com essas pessoas. Ela cria uma argumentação hoje muito mais lógica, racional, para que eu abandone meu sistema de resiliência, de disciplina. Mas, quando eu olho para o arquétipo desejado, eu digo, você não me ilude mais. Você tem fortes argumentos, realmente eu vou dizer para você que, olha, você evoluiu na argumentação. É por isso que eu gosto da história de Haridasa Das, um yogi que ficou por muito tempo na caverna, e um comerciante, vendo a fama dele de disciplina, paga para uma prostituta para ir lá influenciar Haridasa. E Haridasa está na sua yoga lá, cantando mantras há muitos anos. E todo mundo fala da sua santidade, né? Mas esse comerciante, com a mentalidade demoníaca, maldosa, ele diz assim, eu vou derrubar esse cara, eu vou tirar ele, ele não é tudo isso que falam não, eu duvido que exista alguém assim. Por que ele duvida? Porque na cabeça dele, ninguém pode ser dessa forma. Ninguém pode estar concentrado, realmente caminhando com poder aqui na Terra. Você acha que você, evoluindo, não vai ser testado? Haridasa foi. Então, Haridasa, isso foi em torno de 1500 depois de Cristo.
Então, essa prostituta vai, paga pelo comerciante, ela vai até lá na caverna. E ela, perita em sedução, sabe que não é chegar assim, chegando, né? Eu tenho que ativar, através desses feitiços naturais, né, de atração. Aliás, o título é esse, né? Feitiços naturais de atração. Eu vou trazendo a sedução, né? Então ela chega com aquele cheiro, ela se perfuma, né? Aquele odor. Então ela entra, e ele está ali sentado em posição de lótus, meditando. Ela se senta bem perto. E ali, né? E ele ali. E ela deixa aquele odor impregnar primeiro o ambiente. E depois ela começa com um som de voz sedutor, diferente, uma voz puxando mesmo, e ela começa elogiando Haridasa. Haridasa, você é incrível. Você é um yogi espetacular. Eu nunca vi um yogi como você. E com aquela voz, né, seduzindo, né? Ela vai seduzindo ele. Veja, a gente aprende muito, às vezes, com as histórias antigas de algumas pessoas. E essa história, ela é fascinante porque ela mostra duas pessoas extremamente competentes. O comerciante contratou a mais bela prostituta da cidade, a mais competente na arte de sedução. Então é assim, quando você sobe de nível, as coisas que você vai enfrentar também estão em outro nível. Você já não é um amador, você não é um mediano. Todos os perigos estão em outra dimensão já na sua vida. Não é assim? Afinal, a pessoa que tem êxitos e ela frequenta outros ambientes, não quer dizer que ela não vai encontrar problemas nos outros ambientes. E você, aqui da Escola de Poder, você vai compreender que você também vai mudar o tipo de problema, vão ficar mais refinados, eles vão ficar mais sedutores, pessoas mais interessantes vão surgir, mas também pessoas mais maliciosas, mais gananciosas. Você vai também ver elas de perto. E ali mostra a prostituta sabendo usar toda uma arte que ensinaria uma mulher casada a dominar o seu marido, a um amante dominar aquele amado, onde a pessoa pode conseguir extrair tudo, a menos que seja altamente competente como Haridasa era. Então na história, ela deixa aquela caverna cheia de perfume. Então de repente aquela voz leve, suave, frágil, que só uma geisha é capaz de fazer. Ela começa a elogiar Haridasa, elevar o moral de Haridasa. E Haridasa, hábil como ele era, ele se mostra se deixar ser cativado. Lembre-se, pessoas, que aqueles que ouvem muitas vezes têm mais poder do que o que fala. Pois eu posso ouvir tudo o que você fala, mas aproveitar somente a metade. Eu posso ouvir tudo o que você fala, mas acreditar somente na metade. E assim, Haridasa viu, sentiu tudo aquilo e já logo interpretou aquilo como um grande aprendizado, como um grande teste para ele. Pois ele estava diante realmente de um dos grandes objetos de desejo daquela sociedade. Um dos objetos mais caros daquela sociedade era aquela mulher.
que o comerciante já conhecia e gastou, apostou naquilo. Mas ele fala para ela: deixa eu somente terminar meus mantras e então eu vou fazer o que você quiser. E ela, confiante na sua competência, confiante na sua habilidade, fala: consegui seduzir Haridasa. Ele vai terminar as orações e depois ele vai ficar comigo. E quando eu me aproximar dele, ele não vai resistir às minhas práticas. Mas Haridasa continua orando. Enquanto isso, ela fica ali naquela caverna. Mas o que ela não percebia é que havia uma energia eletromagnética, bioelétrica, impregnada já em todas as paredes daquela caverna. Pois aquele homem, anos, estava ali meditando. E ela não percebeu que aquela energia bioelétrica invadia seu ser gradualmente. E se ligava à Kundalini dela. E ali foi abrindo os chakras dela, sem ela perceber. Enquanto ele orava, num processo bem tranquilo, ela foi olhando de outra maneira para aquele homem. Ela começou a olhar ele de outro jeito. Aí ela foi vendo de início aquele homem magro, pouco alimentado, Os yogis comem só um pouco, só para sobreviver, então eles são bem magros, esqueléticos. Geralmente Haridasa já estava bem cabeludo, barbudo, ali, com pequenos objetos. E ela foi olhando aquela simplicidade e se perguntando, como aquele homem podia viver naquelas condições. Mas aí quando ela fez essa pergunta é porque já a catraca mental dela já não estava na competência, ela estava presente. Pois afinal de contas ela era uma mulher muito inteligente, ela já dominava o arquétipo da geisha, ela dominava o arquétipo da sedução, da atração, mas ela não conhecia a energia bioelétrica, ela não conhecia o que Haridasa conhecia. Então ali ela começou a ver aquela simplicidade e ela esperando, Aí, claro, num dado momento ela falou: olha, eu preciso fazer alguma coisa, Haridasa não termina mais de orar. Ela se aproxima de Haridasa e, Haridasa, bem perto dele, assim, aquela voz sedutora, que sentindo aquele hálito de uma mulher cheirosa. Haridasa, eu estou com muita vontade de ficar com você, por favor, venha ficar comigo. E ele gentilmente, com aquela bondade de um yogi, vira para ela e diz assim, aquele olhar do tipo, olhando nos olhos dela, diz: eu já vou, fique tranquila, já estou quase acabando a minha oração. E ele falou que está quase acabando. E ali ele volta a orar, e ele começa a falar mantras, E ela começa a ouvir aquela voz do mantra, e ela fala, aí nos seus pensamentos ela pensa assim: a voz de Haridasa é tão agradável, não é? A santidade ali já através das ondas sonoras vão chegando. A voz de Haridasa era como aquela mãe que fala para o filho: vem cá, eu te protejo, fica aqui comigo, você não precisa chorar mais, a mamãe está aqui. Enquanto Haridasa orava, ela sentia o mesmo sentimento, fraterno, amoroso. De repente ela estranhou aquilo e falou: o que é isso? Aí ela começou a ficar emocionada. Então, à medida que, por fim, ela começou a se sentir envergonhada do que ela estava fazendo. Ela percebeu que ela abriu os olhos, ela conseguiu ver o que tinha acontecido. Ela tinha sido manipulada pelo comerciante. Ela estava tentando destruir a vida de um homem santo e que ela pagaria caro por aquilo. Então ela começou a se sentir envergonhada e falou... Aí por fim ela começa a perguntar para Haridasa se ele quer comer, que ela vai fazer alguma preparação para ele. Por fim, a história diz, para resumir, para nós encerrar, porque está longa. Por fim, isso é tudo para você entender um pouco do exemplo de como
a Kundalini, a energia bioelétrica, pode controlar e influenciar outras pessoas à sua volta. A sua casa, os seus amigos de trabalho, o seu chefe, todos podem ser cativados pela energia que você já transformou dentro de você. Mas isso é preciso os treinamentos que a gente está falando aqui, porque é necessário combater a imaginação, é necessário trabalhar com a imaginação ativa, construir o extraordinário dentro de você, atingir dentro de você metas e visões maiores do que a vida simples de sobrevivência e só atingir as pequenas coisas que as pessoas em volta atingem. É como jogar a pedra longe. Você vai com certeza jogar muito mais do que só no alvo que você está apontando. Se você falar, não, eu vou jogar para trás do alvo, você consegue chegar até o alvo. Muita gente olha o alvo e cai na metade. Então, quando eu falo para vocês, por fim, essa prostituta, ela sai da caverna, ela raspa a sua cabeça, ela vai se ordenar monge num dos templos lá e servir aquele templo. E todo mundo fica impressionado. Aí a fama desse yogi aumenta mais ainda. E esse comerciante envergonhado, né, vai depois pedir desculpa, doa uma grande parte de dinheiro a pessoas que são necessitadas, né, se desculpa da prostituta, e a prostituta diz não, que ele que tinha dado o maior presente para ela. Ele salvou a vida dela. Ele fez ela ir até Haridása. Então ela se salvou. Então é tido que ela se tornou uma grande yogi também, uma pregadora da cultura védica antiga, né? Então muitas coisas acontecem quando nós pulamos de patamar, quando nós subimos o patamar. Lembre-se, eu estava falando disso com vocês, sobre esse pulo do gato, né? É somente quando o gato aprende a pular, a subir em telhados, que ele consegue ver um panorama diferente do seu bairro, um panorama diferente do seu quintal, coisas que às vezes os cães não conseguem, né? Mas é preciso um trabalho, às vezes responsável, um trabalho com disciplina. Eu vou encerrar o vídeo com mais uma frase desse autor, para que vocês compreendam um ponto e entendam de vez a mensagem dos feitiços que a gente tem na vida. Os feitiços que podem controlar o ser humano. Veja só esta frase, mais essa frase. Fruir antes de possuir, eis o instinto do homem. Vou repetir. Fruir antes de possuir, eis o instinto do homem. Possuir antes de fruir, eis o instinto da mulher. Mas, por um momento, vamos abstrair as paixões que o estado social fez surgir e os sentimentos que a imaginação exaltou. Limitemo-nos a um único instinto e vejamos como ele atua sob a influência apenas das necessidades. Consideremos o homem da natureza, não o da sociedade. Consideremos o homem da natureza e não da sociedade. Olha como esse autor divide. Entenda, existe um homem da sociedade, você pertence a essa sociedade. E ela é a prostituta, né, que seduz a tua vida interior, que quer roubar a atenção do seu espírito. Entenda, a sua atenção tem preço. A sua atenção hoje é valiosa. E estão tentando, todos os dias, todos os momentos, cativar a sua atenção. Então, preste atenção a quem rouba a sua atenção. Simples, não? Mas ninguém vai chegar de uma vez e falar, sai daí, compra isso aqui, trabalha igual um doido, igual um condenado a vida inteira por causa de um celular, por conta de um carro, por causa de uma vida. Vamos, joga a sua felicidade fora por causa disso. Ninguém chega e fala de uma vez assim.
As pessoas pintam as cores, colocam cheiro no consumo, né? Colocam ilusões de que aquilo vai ser mais poderoso, mais forte do que realmente é. Existem árvores que não crescem e não dão fruto, mas não morrem também. Avançamos mais um pouco, entendemos um pouco mais hoje. Obrigado por sua presença. É preciso ir pulando de nível pouco a pouco, por isso que estou indo mais devagar com as informações, para que você possa administrar o conhecimento dentro de você.